Olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Mirka, sou pianista, eu tenho esse canal onde eu compartilho ideias e recursos com quem está interessado aí em aprender a tocar piano. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar para você 5 dicas para melhorar a sua leitura de partitura. Então vamos lá! A dica número 1 que eu gostaria de dar para vocês é que vocês comecem pelo básico. Às vezes a pessoa olha aquele monte de símbolos na partitura e quer dar conta de tudo de uma vez só. Isso não vai funcionar. O nosso cérebro tem uma capacidade limitada de concentração e de atenção em determinados símbolos para poder digerir eles até conseguir aprender os outros. Então é importante começar com poucos elementos e aos poucos ir colocando mais. Se vocês viram a minha live com a Daiane em dezembro, que é essa mega super professora de música, que tem um outro canal aqui chamado Posso Tocar, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem, ela falou a respeito disso, da gente trabalhar em forma de camadas, você ir conhecendo primeiro alguns elementos, depois você ir acrescentando outros. Você deve fazer a mesma coisa na hora de começar a fazer essa leitura. Quando eu começo a trabalhar com os meus alunos, eu sempre apresento poucos elementos também. Depois que eles dominam aqueles poucos elementos, algumas determinadas notas, determinadas figuras de valor, pausas, fórmulas de compasso, alguns elementos, eu vou acrescentando mais, figuras que simbolizam as dinâmicas, as articulações. Então, aos poucos a gente vai colocando isso para o aluno, porque senão fica muito complicado ele dar conta de tudo. Vejam que é uma linguagem nova, é como se você fosse aprender um outro idioma, tem que começar a aprender tudo, o alfabeto, como juntar sílabas, é a mesma coisa na hora de ler a partitura. Então, por favor, quando começarem, não vão com muita sede ao pote, comecem aos poucos, peguem poucos elementos, dominem aqueles, depois partam para outros, ok? Uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês e que eu já incluí na rotina das minhas aulas é o uso de jogos para ler partitura. É muito bacana a gente conseguir fazer isso, porque uma coisa que poderia ser, talvez, mais chata, mais enfadonha, a gente consegue trazer essa leveza aí através dos jogos. Eu mesma trabalhei como game designer de jogos de mesa, de tabuleiro, durante muitos anos, ensinando alunos e até professores a usarem esses materiais nas aulas. Então isso me ajudou bastante a trazer esse diferencial para as aulas e ajudar os alunos nessa parte aí da teoria e da aprendizagem, né, da partitura, que poderia ser uma coisa assim um pouco mais complexa, mais difícil deles aprenderem através de alguma coisa que possa tornar uma participação deles um pouco mais ativa na aprendizagem. Então eu tenho uma sugestão para trazer para vocês, que seria vocês usarem alguns cartões, ok? Que se vocês não têm esses cartões, vocês não precisam se preocupar com isso, vocês podem fazer isso de forma bem caseira. Vocês podem, de repente, pegar um papel aí, uma pauta, e escrever as notas, recortar aí e ter pelo menos 30 cartões de notas, que podem ser notas repetidas que vocês estão usando para aprender. E vocês usarem também uma outra coisa que todo mundo tem em casa, obviamente, hoje em dia, que é o cronômetro do celular. E aí vocês vão marcar o cronômetro, iniciar esse cronômetro e começar essa leitura das notas, tá? Depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão anotar quanto tempo vocês levaram para ler essas notas, esses 30 cartões. No dia seguinte, vocês vão repetir o exercício e vão tentar bater o recorde de vocês do dia anterior. Eu acho isso muito interessante porque é uma forma que o aluno tem de não competir com outros, mas de competir com ele mesmo e saber como que ele pode ser melhor hoje do que ele foi ontem. Então, fazer esse acompanhamento e essas anotações do quanto tempo ele levou para ler é bem importante. Uma outra coisa que você pode fazer também é ao contrário, colocar aí uma pressãozinha na hora de ler e se dar 1 minuto. E aí, nesse caso, usar o timer do celular e colocar 1 minuto cravado e ver quanto tempo você consegue ler em 1 minuto. Se você conseguir ler as 30 cartas, aí você tá de parabéns, sinal que essa leitura tá super fluente, bem rápida. Isso vai te ajudar bastante a aprender suas músicas mais rápido também. Então fica aí essa dica de usar os jogos para poder aprender a ler partitura. Uma outra dica que eu sempre gosto de dar para os alunos e que eu faço isso nas minhas aulas é trabalhar a leitura nas músicas favoritas dos alunos. Então você com certeza deve ter aí suas top 10, as músicas que você mais gosta, que você amaria tocar no piano. Eu acho que não teria incentivo melhor do que você começar a fazer a leitura tentando aprendê-las, mesmo que seja num sentido assim delas estarem mais facilitadas, talvez numa partitura mais simples para você, adequada para o seu nível. Mas de qualquer forma isso seria, acho que uma motivação bem bacana para quem está começando, já que é um trabalho realmente bem enfadonho no início, bem difícil da gente conseguir decodificar todos aqueles símbolos e traduzir isso em forma de música aí no instrumento. Então
Então, fazer isso, acho que não tem recompensa melhor do que no final a gente saber que todo aquele trabalho que a gente teve de ler vai ser recompensado sabendo que a gente vai conseguir tocar aquela música favorita, aquela que a gente mais ama tocar no piano. Outra dica para poder melhorar sua leitura de partitura e otimizar seu estudo no piano é estudar fora do instrumento. Você pode muito bem carregar suas partituras, colocar elas na bolsa e elas vão estar disponíveis no lugar que vocês quiserem. Se vocês estiverem na fila do banco, esperando num consultório médico para serem atendidos, ou se vocês estiverem aí no transporte público esperando para ir ao trabalho ou para ir para a faculdade, é só vocês tirarem a partitura de lá e começarem a fazer a leitura, treinar isso. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade eu costumava fazer isso direto. Eu deixava a partitura lá na minha mochila e eu tinha um tempo até que eu chegasse ao campus de ônibus e eu aproveitava esse tempo para ler as minhas partituras. Geralmente eu conseguia memorizar uma página por dia, justamente fazendo esse tempo de translado da minha casa até a universidade. Então eu aproveitava super bem o meu tempo, otimizava o meu estudo justamente fora do instrumento, que é um estudo muito eficiente do ponto de vista da aprendizagem, principalmente da memorização. Então eu super recomendo, se você ainda não fez isso, de estudar fora do instrumento, de ler suas partituras fora do piano, aí em qualquer lugar que você estiver, aproveite. E a última dica, não menos importante, talvez a mais importante de todas, é que você tenha calma e paciência, porque a leitura musical, ela realmente é um processo longo até a gente conseguir dominar todos esses símbolos. Imagine uma criança quando ela entra na escola, ou a gente mesmo quando entrou na escola, quantos anos a gente levou até a gente conseguir entender todo o alfabeto, conseguir juntar as sílabas, conseguir ler com fluência, escrever, ter um bom vocabulário. Isso leva tempo, são anos. Então, por que seria diferente com a linguagem musical, que também é uma questão mais complexa, que envolve uma quantidade grande de símbolos para a gente conseguir entender? Então, a gente tem que ter essa consciência. O mundo digital traz muita urgência, muita pressa. A gente quer aprender as coisas para ontem, a gente acha que é tudo simples, quer encurtar o caminho de coisas que não tem como encurtar. Então, existem sim hacks que a gente pode usar para melhorar isso, para simplificar para o aluno. Eu, como professora, faço isso sempre, mas leva tempo. Então, vocês têm que ter essa paciência, essa calma, essa tranquilidade e principalmente pensar que aquele pouquinho que vocês fazem todo dia, de chegar no piano, de tentar fazer uma leitura, de conseguir se expor a essa linguagem, é que vai fazer a diferença a médio e longo prazo. Então, sigam firme todos os dias com paciência, com resiliência aí, que vai valer a pena no futuro. Então essas foram as minhas 5 dicas aí para quem está começando a ler partitura, com coisas práticas que vocês podem fazer, com alguns conselhos aí de alguém experiente que de repente pode ajudar vocês nessa jornada de conseguir entender todos esses símbolos musicais e conseguir colocar eles em prática na hora de tocar o piano. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, seu joinha, se inscreve no canal, porque todas as semanas eu vou trazer vídeos novos para te dar novas dicas, para te ajudar aí nessa jornada no piano. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Tchau!